começar a record. Ok. Tá com a sua aguinha aí? Já aqui prontinha. Joia. Então vamos começar. Você faz a oração para começar? Faço. Vamos lá. Meu Pai, aqui estamos novamente, em Teu nome, tentando aprender um pouquinho mais de Sua palavra. Ampara-nos nessa noite, para que possamos assimilar o que vamos ler essa noite, e ampara todos aqui que não estão presentes, tanto encarnados como desencarnados, para que possamos transmitir o melhor que nos é dado. Obrigado, meu Pai, por todas as coisas que nos deste, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelo nosso alimento. E ampara, meu Pai, todos aqueles que não têm a mesma oportunidade que nós temos. E, através dessa nossa oração, que possamos dar por iniciada a nossa leitura de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, tanto do céu, tanto da onde? Tanto do céu como da terra. Tanto do céu como da terra, que assim seja. Amém. Amém. Jesus. Okay. Viu que deu um branco? A gente tá junto. Vamos lá. Eu anotei que a gente parou no número 14 dessa página. Ok. Então, vamos lá. A última pergunta foi: como trazes o objeto? Será segurando com as mãos? Ele disse: não, envolvo em mim mesmo. E Erasto diz na nota: a resposta não explica de modo claro a operação. Ele não envolve o objeto com a sua própria personalidade, mas com o seu fluido pessoal, que é dilatável. Combina uma parte desse fluido com o fluido animalizado do médium, e é nesta combinação que oculta e transporta o objeto que escolheu para transportar. Ele, pois, não exprime com justeza o fato, dizendo que envolve em si o objeto. Ok, isso aí a gente até discutiu, falamos de Sai Baba e etc e tal, né? 14. 14ª. Trazes com a mesma facilidade um objeto de peso considerável de 50 quilos, por exemplo? O peso nada é para nós. Trazemos flores porque agrada mais do que o volume pesado. Nota de Erasto. É exato. Pode trazer objetos de 100 ou 200 quilos. Por isso que a gravidade existente para vós é anulada para os espíritos. Mas ainda aqui, ele não percebe bem que se passa. A massa dos fluidos combinados é proporcional dos objetos. Numa palavra, a força deve estar em proporção com a resistência, donde se segue que se o espírito apenas traz uma flor ou um objeto leve, é muitas vezes porque não encontra no médium ou em si mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável. Ou seja, né, não tem gravidade, não tem tamanho. Pode ser uma pena ou pode ser alguma coisa de 100 quilos, que vai ter que usar o mesmo fluido para ser transportado. Mas aí diz também que o médium, às vezes, ele não é capaz, ele não tem fluido capacidade. Animal. Não tem capacidade para transformar alguma coisa maior, transportar. O que eu acho que tudo depende da fé, né? Porque se transporta uma flor, pode transportar qualquer coisa, porque não tem gravidade na outra dimensão. Ok. 15ª. Poder-se-ão imputar aos espíritos certas desaparições de objetos cuja causa permanece ignorada? Isso se dá com frequência.
com mais frequência do que supondes, mas isso se pode remediar, pedindo ao espírito que traga de novo o objeto desaparecido. Quantas vezes a gente não fala, nossa, onde está tal coisa? Eu tinha certeza que eu tinha colocado ali. Aí depois de alguns anos ou algum tempo, a gente acha o negócio de novo, né? Acontece, mas às vezes nem sempre é os espíritos, né? A gente perde mesmo e acha que estava ali, Sim. né? Nota de Erasto. É certo, mas às vezes o que é subtraído, muito bem subtraído fica, ou seja, nunca mais volta. Nunca Pois mais que para volta. muito longe são levados os objetos que desaparecem de uma casa e que o dono não mais consegue achar. Entretanto, como a subtração dos objetos exige quase que as mesmas condições fluídicas que o trazimento deles reclama, ela só se pode dar com o concurso de médiuns dotados de faculdades especiais. Por isso, quando alguma coisa desaparece, é mais provável que o fato seja devido a descuido vosso do que Falando? a ação dos espíritos. Tá vendo? Uhum. Com certeza. 16ª. Serão devidos à ação de certos espíritos alguns efeitos que se consideram como fenômenos naturais? Vou ler de novo. Serão devidos à ação de certos espíritos alguns efeitos que se consideram como fenômenos naturais? Nos dias que correm, abundam fatos dessa ordem, fatos que não percebeis, porque neles não pensais, mas que com um pouco de reflexão se vos tornariam patentes. Olha que legal. Nos dias que correm, abundam fatos dessa ordem, fatos que não percebeis, porque neles não pensais, mas que, com pouco de reflexão, se vos tornariam patentes. Ou seja, né? Às vezes acontece alguma coisa, a gente não está prestando atenção, ou o dia que a gente presta atenção, fala, nossa, será que isso aí é espiritual ou não? É algum fenômeno da natureza ou não? É. Nota de Erasto. Não atribuais aos espíritos o que é obra do homem. Olha lá. A gente precisa também ter atenção. Mas crede na influência deles, oculta, constante, a criar em torno de vós 1000 circunstâncias, 1000 incidentes necessários ao cumprimento dos vossos atos, da vossa existência. A gente pode, dependendo, acho que da nossa vibração, perdão, ser influenciado, né, por eles. Então, Mas ou às vezes pode a gente... ser fenômeno Ah, natural, ou a influência de algum espírito, né? às vezes a gente Ou, fala que é tudo espírito, né? Às vezes a gente fica falando, ah, foi espírito, e não é, é natural, né? Tem uhum, gente que tudo fala que é os espíritos. coitado do espírito. Tudo é culpa deles. Mas pode ser um fenômeno natural. Hum. Ó, o Bérico aí chegando. Vamos ler aqui de novo. A nota do Erasto. Não atribuais aos espíritos o que é obra do homem. Então, muitas vezes a gente atrai essa vibração dessas coisas. Mas crede na influência deles. Oculta, constante, a criar em torno de vós 1000 circunstâncias e incidentes necessários ao cumprimento dos vossos atos e da vossa existência. Oi, Albérico. Hello? Acho que ele não está ouvindo. Está conectando o áudio ainda. Bom, vamos lá. 17ª. Entre os objetos que os espíritos costumam trazer, não haverá alguns que eles próprios possam fabricar, isto é, produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos possam operar no fluido ou no elemento universal? Por mim, não, que não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado o pode fazer. Será? Albérico? Não está ouvindo ainda. Eu nunca ouvi falar disso.
de o espírito fabricar algo. E o Erasto não fala nada aqui, né? Então vamos lá. Ó. Entre os objetos que os espíritos costumam trazer, que eles transportam de um lado para o outro, usando os fluidos e tal. Haverá alguns que eles próprios possam fabricar ou produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos possam operar no fluido ou no elemento universal? E o espírito responde que por ele não, que não tem permissão para isso. Só um espírito elevado o pode fazer. Então, pode acontecer deles fabricarem. Ele diz que ele não, mas só um espírito elevado, sim. Então, Ele podia diz ter que sim. podia ter um exemplo, né? Albérico está aí, será que ele consegue responder? Eu só consegui ouvir vocês agora. Eu me enrolo um pouquinho, tá? Perdão, não é minha área, não. Não tem problema, bom é que você está ouvindo agora. Agora, então, não posso dizer nada por enquanto, tá? Seja bem-vindo. Então, eu vou ler de novo a pergunta, porque ficou só a dúvida mesmo. É que entre os objetos que os espíritos costumam trazer, não haverá alguns que eles próprios possam fabricar, isto é, produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos possam operar no fluido ou no elemento universal. E o espírito responde: por mim não, que não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado o pode fazer. Você sabe se existe algum exemplo, ou se isso pode ser mesmo de algum espírito mais elevado, fabricar alguma coisa, né? Não transportar usando Sim, o fluido? sim. Por exemplo, não a flor em si, mas o cheiro de rosas, por exemplo, músicas, né? Uhum, A gente sabe que existem músicas angelicais, né? Músicas tão suaves que são produzidas pela espiritualidade maior, por conta uhum. da sua condição espiritual. Mas a espiritualidade maior não iria né, Querer se provar, preocupar né? exatamente de fazer, né, algo semelhante ao Sim. que os espíritos inferiores costumam fazer, Uhum, entende? Mas sim, quanto mais é o grau evolutivo do espírito, mais capacidade de manipular os fluidos ele terá. uhum. É que você está falando de cheiro, não é algo material, e sim mais abstrato, né? Mas o que é matéria, não é? O que é Energia, matéria, entende? Então, sim, matéria é sim, uma sim. energia É, condensada. sim, é verdade. Então vamos para a próxima. Como conseguiste outro dia introduzir aqueles objetos, estando fechado o aposento? Resposta: fi-los entrar comigo, envoltos, por assim dizer, na minha substância. Nada mais posso dizer, por não ser explicável o fato. Aqui ele diz na pergunta de cima, que a gente leu na semana passada, como é que traz os objetos, né? Segurando nas mãos, e ele diz: não, envolvo-os em mim mesmo. E Erasto, ele explica melhor. A resposta não explica de modo claro a operação. Ele não envolve o objeto com a sua própria personalidade, mas com o seu fluido pessoal, que é dilatável. Combina uma parte desse fluido com o fluido animalizado do médium, e é nesta combinação que oculta e transporta o objeto que escolheu para transportar. Ele, pois, não exprime com justeza o fato, dizendo que envolve em si o objeto. Ou seja, não tem como explicar, né? Porque na verdade, quando o espírito ele envolve um objeto, ele desmaterializa isso. Né? Esse objeto ele vai perder a sua essência química, né? As moléculas elas vão se desfazerem e ficar, né, junto com a energia do espírito. E no outro lugar é que ele vai, né, separar essas moléculas e juntá-las novamente. Agora, tudo Uhum, de forma psíquica, né? É uhum, tudo na base da força mental. Por isso não tem como explicar,
cientificamente como isso acontece. Sim, Mas a gente sabe que acontece, né? sim, sim. Mesmo quem é espírita, quem não é espírita, sabe que objetos materializados, né, eles existem fraudes, existem, mas também existe a realidade, é verdade. É. Nós lemos em algumas questões anteriores sobre os objetos que somem da nossa casa e a gente nunca mais vê, ou então encontra muito tempo depois. E nem Sim. sempre também é sobre a influência, né, de espírito. A gente mesmo que esquece em outro canto. Allan Kardec ele já disse que a gente precisa ter, né, uma atenção muito grande, né, para verificar um fenômeno e achar que aquele fenômeno é espiritual. Uhum, Né? Primeiro vamos ver os fenômenos da natureza, né, os fenômenos, né, químicos, físicos, né? Por exemplo, você faz uma casa e bota um tipo de madeira, que essa madeira, de repente, ela tá muito verde, ela pode começar a estalar no sol, ou ela leva muito sol durante o dia, e à noite ela começa a estalar, sabe? Aí você simplesmente vai dizer, olha, isso é espírito que está fazendo isso, tem espírito aqui, sabe? Então, a gente tem que conhecer um pouco, né, dos fenômenos naturais, dos fenômenos físicos, antes da gente chegar à possível conclusão que seja um fenômeno espiritual. sim, com certeza. Como fizeste para tornar visíveis estes objetos que um momento antes eram invisíveis? Tirei a matéria que os envolvia. Nota de Erasto. O que os envolve não é matéria propriamente dita, mas um fluido tirado, metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera. Ele sempre repete isso, né? Essa junção de fluidos para que o fenômeno possa acontecer. Porque tudo é energia, né? Por exemplo, uma pedra, ela tem uma aura? Não, só quem tem aura é o espírito, né? Mas a pedra, ela tem o halo energético, Uhum, tá? Então, esse halo energético, ele pode ser manipulado? Pode, porque é energia. A pedra em si é energia, só que é uma energia mais sólida, né? Mas existe uma energia que envolve a pedra, né, que envolve os minerais, então, que é exatamente chamado de halo, uhum. entende? Então, é É. tudo isso, é tudo energia. Pode se trabalhar para quem tem essa facilidade. Olha só, é, é, tem espíritos que eles conseguem manipular os fluidos, né, dos vegetais. Uhum, Ele consegue atrair, através de um poder magnético, esses fluidos, tá certo? E preparar, né, um passe para você. Há espíritos, como acontece, né, nos cultos afros, que eles não têm, veja, eu não estou falando de condição moral, eu estou falando de condição de conhecimento, que eles não sabem fazer isso. Então, o que eles fazem? Olhe, eu quero que você pegue, né, uma folha de joá, pegue uma folha de sei de quê, e faça um chá, entende? Então, esses espíritos, eles sabem que determinada energia de determinada planta será útil para aquele momento para você tomar. Mas uhum, existem espíritos superiores que não precisa passar chá para você. No passe, ele já passa essa energia, porque ele sabe manipular melhor. uhum. Apesar de que o efeito vai ser, né, o mesmo, mas a forma como acontece, não. Sim. Aqui, veja, eu não estou falando que os espíritos, né, dos cultos afros, eles não têm sabedoria, não estou falando isso. Estou dizendo a forma que eles usam, né, para Uhum. conseguir uma energia, um fluido. Né? Ele pede chás para fazer o chá. Não é assim que funciona? Chá, banho, Isso, exatamente. defumação. Isso, exatamente. Então, tudo isso funciona. Agora, tem uma outra forma de fazer isso sem precisar passar por esse processo. Uhum, É quando a espiritualidade que tem o maior conhecimento, a espiritualidade, vamos dizer, a espiritualidade mais científica. Tá certo? A espiritualidade mais científica,
ela sabe atrair, ela sabe aurir dos vegetais essa energia. Uhum. Mas não quer dizer que essa outra parte não funciona. Hoje em dia a gente tem os médicos naturalistas, Sim. né? Esses médicos naturalistas, eles trabalham com o que é natural, né? Nada de medicação, medicamento, nada de química, né? Trabalham com o natural. É como se eles fossem, né, aqueles senhores, né, dos sítios que passam chá. Só que aqueles senhores que passavam chá, né, aquelas senhoras, aqueles senhores, passavam chá por intuição. A espiritualidade, com certeza, orientava eles. Mas esses médicos naturalistas, eles estudaram, Uhum. entende? Então, esses médicos naturalistas, eles estão apenas fazendo um trabalho assim mais científico, né, do que aqueles do interior dos sítios que passavam chá. Sim. Simples assim. Eu acho que assim, vai depender das pessoas que estão no mesmo nível vibratório de cada um, né? Nós sabemos que no kardecismo, os passes, né, a própria sala de passe e os médiuns são preparados por essa manipulação de energia. Sim. E quem vai para a Umbanda, Candomblé, esses negócios todo, é um pessoal que precisa de algo palpável para que a fé seja chacoalhada, enfim, não vai perder, né, para aquela entidade que passou aquele chá ou aquele banho, que seja, não vai perder o seu valor fluídico, né, o valor fluídico Sim, da erva. sim. E aí é aquilo que, né, tem para todos. Mas tem um livro, acho que eu até comentei com você uma vez, que se chama... Ai, acho que é A Viagem Astral pelo Espírito de Lancelin. Acho que é isso o nome. Que tem um capítulo que tem um espírito que está no suporte, né, daquele trabalho, que explica direitinho como é que ela absorve o fluido da planta, né, do tronco da árvore, ou da folha, ou da flor, e como que é aparentemente, ele descreve direitinho como é que é a aparência desse fluido, a cor, como que brilha, como é que ela fazia a manipulação, né, na mão fluídica dela também, era muito bonito, é muito bonito e super detalhado como eles explicam, e são espíritos que são estudados, né? Eles são especializados, vamos dizer assim, em fazer Sim, essa absorção, essa manipulação sim, fluídica de uma árvore, por exemplo, né? A árvore está ali plantada e o espírito vai lá e faz toda essa troca, porque é uma troca, né? É tão bonito porque ele explica a reverência e o respeito que o espírito tem para aquela planta já, com aquela energia de agradecimento, por ela estar absorvendo, né, aquele fluido daquela planta para dar um passe em uma pessoa. Não, é muito bonito, é muito bonito. É bem interessante até. Enfim, vamos lá. 20ª pergunta para Erasto. Pode um objeto ser trazido a um lugar inteiramente fechado? Numa palavra, pode o espírito espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria? É complexa essa questão, a resposta dele, né, Geras? O espírito pode tornar visíveis, porém não penetráveis, os objetos que ele transporte. Não pode quebrar a agregação da matéria, porque seria a destruição do objeto, que é feito inteiramente de energia, né? uhum, Tornando este invisível, o espírito o pode transportar quando queira e não o libertar, senão no momento oportuno para fazê-lo aparecer. De modo diverso, se passam as coisas com relação aos que compomos.
Como nestes só introduzimos os elementos da matéria, como estes elementos são essencialmente penetráveis, e ainda como nós mesmos penetramos e atravessamos os corpos mais condensados com a mesma facilidade com que os raios solares atravessam uma placa de vidro. Podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar que esteja hermeticamente fechado, mas isso somente neste caso. Eu gostei da comparação do sol através do vidro. Uhum. Nota: quanto à teoria da formação espontânea dos objetos, veja-se adiante o capítulo intitulado Laboratório do Mundo Invisível. Ah, ok. A gente terminou esse capítulo. Mas essa pergunta e a resposta é bem complexa mesmo, né? É muito científica, né? É. Não tem como, até porque é o espírito. É porque a gente está se falando, né, de um diálogo que aconteceu há mais de 160 anos atrás, É. sabe? Então, tem muita coisa que nesses 160 anos que a ciência está descobrindo agora. Então, Uhum. como é que a espiritualidade ia falar de algo que nós encarnados não tínhamos o menor conhecimento? Sim. A mesma coisa de Nicodemos, quando Nicodemos perguntou a Jesus, né, que precisaria para ser salvo, algo semelhante. Jesus disse que deveria voltar, teria que voltar à terra ou nascer novamente, né? E ele disse, como é que Uhum. pode, né, um homem já velho entrar no ventre de sua mãe? Então não tinha conhecimento, não tem como você explicar algo a uma pessoa que ela não tem nem noção. Entende? Então, a gente está falando de um diálogo que aconteceu há 160 anos atrás, que a espiritualidade, sabe, Karina, teve que ter muito cuidado para não ofuscar muito com a luz Sim. da verdade, porque a gente ia ficar perdido. Tanto é que as pessoas perguntam por que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele não falou, né, das cidades espirituais, das colônias espirituais. A gente só veio falar, a gente só veio conhecer isso, ouvir sobre isso com o Chico Xavier. Sim. Por quê? Porque já para aquela época, Kardec ele já tinha trazido muita informação e deu Uhum. muito nó em muita gente. Sim. Entende? Então foi preciso passar pelo menos 50 anos, 60 anos depois, para que a espiritualidade, aos poucos, a contra-gotas, né, fosse mostrar mais coisas do plano espiritual. Sim. É verdade. Eu às vezes fico imaginando como é que ele estava emocionalmente no momento que ele começou a receber todas essas revelações, né? Pois é, e outra, o livro Nosso Lar, né, ele passou quase 20 anos engavetado na Federação Espírita Brasileira. Uau. A Federação Espírita Brasileira não publicou de imediato, não, Nosso Lar. Hum. Por quê? Porque era uma informação que não estava na codificação. Uau. Como é que pode? Cidade espiritual, tudo mais, entendeu? Então, a federação preferiu segurar, né, por um tempo, olha, esperou 20 anos, quando Não. viu, né, a capacidade, né, de Chico Xavier, aí disse, não, agora a gente pode publicar. Uau. É porque também teve a dúvida da fonte, né? Sim, da fonte e de uma possível referência. Qual era a referência que a gente tinha de cidade espiritual? Nenhuma. É, Entende? Quando a gente tem uma referência, fica mais fácil. é verdade. Mas quando não tem referência nenhuma, poxa, vamos, né? Tem um cara aí chamado Chico Xavier, que ele é médio, eu acredito que ele é médio, mas essa história de cidade espiritual, peraí, onde é que está na codificação? Não tem nada na codificação sobre isso. Então vamos aguardar. Sim, E é, foram coerentes, é o correto. é verdade. Uau, mas não sabia desse detalhe, não. 20 anos. Sim, pois é. É. Mas ainda bem, né? Que nunca é tarde. Sim, sem dúvida. Então vamos continuar? Capítulo 6 das manifestações visuais. Vamos falar de noções sobre as aparições, ensaio teórico sobre as aparições, espíritos glóbulos e teoria da alucinação.
Questão número 100. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação deste fenômeno, se verá que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Vamos apresentar primeiramente as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. Primeira, podem os espíritos tornar-se visíveis? Podem, sobretudo durante o sono. Entretanto, algumas pessoas os veem quando acordadas, porém isso é mais raro. Nota: enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende dos laços materiais, fica mais livre e pode mais facilmente ver os outros espíritos. Entretanto, com eles em comunicação. O sonho não é senão a recordação desse estado. Quando de nada nos lembramos, disse que não sonhamos, mas nem por isso a alma deixou de ver e de gozar a sua liberdade. Aqui nos ocupamos especialmente com as aparições no estado de vigília. Aqui ele pede para a gente olhar o estado do espírito durante o sono no Livro dos Espíritos, capítulo da emancipação da alma, número 409. É bom para a gente anotar e procurar. Quando a gente dorme, né, quando o nosso corpo físico ele é desligado pelo menos 70%, né, porque o cérebro ele desliga pelo menos 70%, né, da funcionalidade para poder poupar energia, para poder se renovar. E é aí onde afrouxa, né, os laços com o perispírito, e o perispírito ele pode sair. Né? É o que a gente chama na doutrina espírita de desdobramento. Claro que a gente vai ouvir como, né, viagem astral, projeciologia, é a mesma coisa. Sim, expansão Né? da consciência. Sabe? Então, para a gente espírita, a gente usa esse termo que é desdobramento. Claro que no desdobramento a gente vai ver todos os espíritos, porque a gente está sendo espírito, né, na concepção da palavra, sabe? A gente entrou em desdobramento, a gente está sendo simplesmente um espírito. Quando a gente está encarnado, né, a gente é chamado de alma, porque é um espírito com um corpo físico. Então, a gente em desdobramento, a gente vê todos os espíritos de boa. Quando a gente está encarnado, são né, alguns médios videntes que veem, sim, é verdade, mas a gente pode ver pela percepção, isso é interessante, porque tem... Eu lembro que uma vez eu estava participando de uma reunião mediúnica e o Jorge sabe quem é, seu Timer, né? Eu costumo dizer que ele foi meu padrinho do espiritismo, porque quando a minha mediunidade começou a aflorar e eu não sabia o que fazer, né? Ele que me conduziu e me orientou. Ele tem muito conhecimento. Então, na reunião mediúnica, né? Eu como médium vidente, eu vi o espírito, né, da moça chegar perto de um outro médium que estava perto de mim, um médium, né, um homem, e dar comunicação através dele. E nesse meio tempo, né, chega, né, um espírito de branco, também uma mulher, que estava próximo dela. E seu time, conversando com o espírito, diz: olha, você agora vai ser levado por nossa amiga que está ao seu lado. E eu, naquela hora, eu digo: oi, seu time ele é médio vidente e nunca disse. Sabe? Isso quando eu estava desenvolvendo, porque eu ficava muito curioso, observando, né, toda a dinâmica da reunião. E quando terminou a reunião, aí eu disse assim: seu time, o senhor é médio vidente e nunca falou para mim. Aí ele deu uma gargalhada. Eu disse: mas por quê? Aí eu contei para ele. Eu digo: porque como é que o senhor sabia que tinha um espírito de uma moça perto, né, daquele espírito, daquela moça que estava dando comunicação? Ele disse assim: eu não vi, eu senti. Entende? Então tem isso. Então ele sentiu, mas ele sentiu que era um espírito, né, de uma moça, de uma mulher. Então, você ser médio vidente e você ter essa intuição tem muita diferença, sei lá, mas isso acontece muito. Tem gente que não vê,
real, mas ele sente que tem algo ali. É igual aos animais, né? Os animais, eles cismam, eles têm, eu costumo dizer que eles não têm mediunidade, mas ele tem uma sensibilidade mediúnica. Porque tem Sim. lugar que ele não quer ir, ou fica olhando assim para a parede, começa a latir. Ele sabe que tem alguma coisa ali. Talvez ele nem veja, mas tem a percepção, né? Que tem seu time, por exemplo. Sim, com certeza. Mas eu creio que os gatos, eles conseguem enxergar mais, né? Eu tenho uma cliente que vem aqui e ela diz que ela tem 3 gatas. E às vezes as 3, ela mora num sobrado, as 3 estão olhando para a escada assim para cima e não tem nada. E aí do nada Esses saem. gatos eles podem estar percebendo a energia. Hum. E aí do nada saem Né? as 3 correndo assim, mas não sobe a escada, não. E é só os Porque, gatos, Su? pois As é, essa semana minhas? é interessante. Essa semana eu estava atendendo uma paciente e ela disse assim, mas Alberto, interessante. Eu fui fazer minhas unhas, eu passei 3 horas fazendo as unhas numa manicure. Foi a primeira vez que eu fui nessa manicure e o gato dela ficou o tempo todinho deitado no meu colo. Ó, Né? Quer dizer, a energia dela é uma energia, né, boa para o gato. No entanto, tem gato que basta ver uma pessoa, corre. sim. Não chega nem perto, sabe? Tudo é energia. É, Energia que é saudável para ele, que é agradável, né? Então atrai. O que não é, ele corre. é. Esses dias, eu sei que a minha energia estava boa, porque esses dias eu fui lá na casa da Suzete, a gata dela ficou se roçando na minha perna. É, mas tem gente que entra aqui e ela sai correndo, não quer nem saber. Não Pois chega nem é isso perto. aí. Exatamente. Principalmente minhas meninas, quando vêm aqui, as que trabalham comigo, elas desaparecem. Uau. Não fica nenhuma. É. Eles são muito perceptíveis, sim. Uhum. Você tem algum bicho, Albérico? Não, É. E por quê? Você não gosta? não é que eu não goste, talvez eu não tenha tempo de cuidar. Eu gosto de viajar muito, então, Ah, Tá bom. enfim, certo. eu costumo Não. dizer que o único bicho que eu tenho em casa é um gato, sou eu, o gato velho. Eu falo que eu tenho minhas galinhas, meu cachorro, meu passarinho e meu marido. Ai, É. ai. Mas é assim, eles têm uma percepção bem boa. Eu lembro de uma vez, uma única vez que eu tive bastante consciência de um desdobramento durante o meu sono, que eu saí do meu quarto, andei na sala da minha casa, fui para o quarto da minha filha, fui no quarto da outra, e aí eu já perdi a consciência. Eu lembro de sentar mesmo no pé da cama, no chão e dormir, mas nessa minha andança do meu quarto até meu cachorro dorme na sala. Que eu passei na sala, o cachorro olhou para mim, ele me viu, mas eu estava dormindo, estava na minha cama. E foi um desdobramento mesmo. E ele me viu. Foi bem interessante. Mas bora lá. Segunda, pertencem mais a uma categoria do que a outra os espíritos que se manifestam fazendo-se visíveis? Não. Podem pertencer a todas as classes, assim as mais elevadas como as mais inferiores. Perfeito. Porque olha só, o espírito, ele se deixar ser visível, na verdade, não quer dizer que ele se materialize. Porque tem espírito que esconde, por exemplo, tem médio vidente, tá? Que ele pode chegar numa casa onde as pessoas dizem, olha, eu sempre vejo, né, o espírito de uma pessoa aqui, de um rapaz aqui, e o médio vidente não consegue ver. Por quê? Porque aquele espírito ele pode se esconder. Ele pode criar, sabe, tipo um escudo fluídico que você não consegue vê-lo. Entendeu? Então, o espírito, ele pode... Existe os motivos, né, pelo qual você pode ver o espírito. Uhum. Primeiro, né, processo obsessivo. Quando a pessoa está passando por um processo obsessivo muito sério,
Isso quer dizer que o espírito obsessor está tão colado com você, perispírito a perispírito, que você sente a presença dele, você sente, né, às vezes até o suspiro dele. E você pode até ver esse espírito. Isso não é mediunidade, não. Uhum. Né? Já aconteceu lá no nosso centro, e a pessoa chega e diz, olha, eu quero trabalhar na reunião mediúnica porque eu sou médium. Ah, você é médium? É, eu sou médium porque eu vejo um espírito assim. Ah, vamos fazer um tratamento desobsessivo? Vamos, com 4 meses. Ah, eu não estou vendo mais, não. Né? Claro, o espírito, ele aceitou ser ajudado pela espiritualidade maior, ou ele simplesmente, né, ele foi embora porque não tinha mais acesso, e a pessoa não viu mais ele, não sentiu mais ele. Então, não era mediunidade, era o processo obsessivo. Existe, você vê o espírito, quando ele se permite, quando porque tudo também tem aquela combinação fluídica, entende? Ele tem que entrar na tua sintonia para que você possa ver. É igual você sintonizar uma rádio, você não vai sintonizar a rádio, né, difusora daqui de Caruaru, botando na sintonia da rádio daí dos Estados Unidos. Não tem como. Entendeu? Uhum. Então tem que ter aquela sintonia para poder. Porque tem espírito que quer se mostrar para você, mas não consegue. Uhum. E isso vai depender do seu fluido e também tem a permissão, não é? Isso quando o espírito, né, ele tá sendo acolhido pela espiritualidade maior. Por exemplo, você desencarna, então você está numa colônia espiritual e você quer visitar, por exemplo, a sua família. A espiritualidade só vai deixar você vir visitar a sua família se no seio da sua família tiver em harmonia. Entendi. Se tiver, por exemplo, você é muito rica e a família está se gladiando por conta da herança, Uhum. a espiritualidade não vai deixar você vir visitar a sua família. Né? Entendi. Lembra o exemplo de André Luiz? André Luiz já estava lá em nosso lar um bom tempo, já estava trabalhando, né? E Uhum. aí ele tem saudades da família, da esposa, e pede para visitar. Mas ele vem acompanhado pelo seu orientador espiritual. E Uhum. quando ele chega na casa, a casa está em harmonia, mas ele tem o primeiro choque. Não tem mais a foto dele na prateleira, né? na mesinha, tem a foto de um homem. Sim. Aí ele, poxa, peraí, que conversa é essa? Por quê? Porque já fazia tantos anos, né, que a esposa dele, aí viúva, casou novamente. E ele É. teve um choque, ele passou mal, ele ficou agoniado, aquela coisa toda. Depois de um certo tempo é que ele veio se restabelecer. Tanto é que quando ele vai no quarto e vê o marido dela que está doente, né, aí o mentor dele leva ele, né, para a mata próxima e vem o espírito da mata e traz um fluido, olha aí, traz um fluido que é exatamente, né, Sim. dos vegetais, das flores, das plantas, e leva e bota, acho que bota na água dele e Uhum. ele toma e ele fica bom. Não precisou Sim. fazer chá, Sim. entendeu? Então ele ficou, naquele momento, ele ficou perturbado, e era André Luiz já sendo, entendeu? Então, esse espírito, né, Luiz, ele podia se mostrar para a família, aí se ele está sendo assistido pela espiritualidade, ele está numa colônia espiritual, a espiritualidade vai analisar, vai avaliar a condição. Porque não Sim. adianta, Karina, né, você desencarnada querer se apresentar para seu marido e de repente seu marido tem um ataque de coração quando vê você. Sim, pode acontecer. Olha, aconteceu no Recife uma coisa interessante. Tinha uma médium, né? Ela participava da reunião mediúnica e ela sabia que o orientador espiritual dela era um índio. E ela sempre comentava no centro que o sonho dela era ver cara a cara esse mentor espiritual dela, esse índio. Hum. E aí passaram-se meses, e um certo dia ela chega no centro espírita, no dia da reunião mediúnica, que não tinha reunião pública, ela chega mais cedo e vai para a sala mediúnica preparar a sala. Na hora que ela entra na sala e acende a luz, ela vê aquele índio de 1,80 m, né, com arco e flecha, e ela sai correndo, gritando: ai, meu Deus do céu, tem um homem ali dentro.
Ela só voltou para a sala depois que os outros trabalhadores chegaram, e ela estava apavorada. Ela disse, eu vi, era um índio que estava... Quer dizer, ela nem associou Nem lembrou. a ser... Aí na reunião mediúnica, o mentor espiritual dela deu comunicação através de um outro médium e falou para ela, você não queria me conhecer? Entende? Então, tem muitos médios que eles dizem, eu queria ser médium vidente porque eu queria ver... Gente, ter mediunidade de vidência é ver tudo que tem para ver. É você Sim. ver espíritos de luz, se você tiver numa condição evolutiva mais alta, é você ver espírito de chifre com rabo, é você ver espírito que tem a metade do corpo pernas de bode e a outra metade é humana. Você vê de tudo. Então, sabe? Porque tem gente que acha que é status. Eu sou médium vidente porque eu sou médium vidente. Vê o Infelizmente, bonito. sim, infelizmente, no centro espírita, tem dois lugares estratégicos que as pessoas querem muito, porque, a princípio, traz status. É participar da reunião mediúnica, é participar da tribuna. Você é espírita? Eu sou espírita, eu sou médium, participo da reunião mediúnica. Entende? Mas dificilmente você vai ver aquele trabalhador que diz, olha, eu sou trabalhador do centro espírita, mas eu lavo o banheiro, né? Eu sempre estou lá na frente recepcionando as pessoas que entram, eu sempre estou trocando a água do bebedouro que já secou, sabe? Então, infelizmente, existe esse status de dizer que é médio, de dizer que é palestrante, que dirige a reunião. É como se o trabalho da casa espírita fosse apenas esse. Sim. Que aí leva tudo para a vaidade, né? E aí perde até Sim, a essência do trabalho de caridade. sim, sim. E infelizmente tem médiums com esses dons, vamos colocar entre aspas, que não conseguem administrar emocionalmente eles, né? Sim, tem médicos que eles começam, né, com um trabalho com um determinado espírito e na caminhada esse espírito ele se afasta e aparece um espírito embusteiro, um espírito falso. Entende? Eu não vou dizer o nome do médium, mas tinha um médium aqui no Recife que ele começou a trabalhar com o Dr. Fritz, espírito, Dr. Fritz, um médico alemão. Né? E eu digo isso porque eu não conheci, né? Mas uma funcionária civil que trabalhava lá com a gente, né? O Jorge lembra dela, ela era enfermeira e ela, na época, ela era muito católica e essa pessoa, esse médium, ele era médico e ele começou a fazer atendimento gratuito numa determinada igreja, em determinado bairro aqui no Recife. E já tinha o auxílio do Dr. Fritz. E essa senhora, né, ela começou a ajudar. Ela ia também de graça, né, ajudar. Depois de alguns meses, né, esse médico chegou a ela e disse assim, dona fulana, a partir de hoje eu quero que a senhora cobre R$ 5 de cada mãe. Eita. Por quê? Porque eu moro em outro bairro, é distante, eu gasto combustível, eu quero que a senhora cobre R$ 5. E ela dizendo para a gente que ela fazia parte do nosso grupo de estudos lá no trabalho. Ela disse assim, Alberto, eu fiquei assim, eu disse, não, mas tudo bem, né? R$ 5 por cada pessoa, né? Para ajudar na gasolina, tudo bem. Aí, depois de 6 meses, ele chegou novamente e disse, olha, eu quero que a senhora cobre R$ 20 por pessoa. Eita. Aí ela disse assim, olha, então a partir de hoje eu não vou mais ajudar o senhor, porque esse trabalho aqui é um trabalho de caridade. E o senhor está cobrando de 5, o senhor está cobrando R$ 20. Por quê? Porque estava enchendo, sabe? Tinha tanta gente lá. Por quê? Porque ele fazia cirurgia espiritual, né? Sim. Através de corte e tudo mais. Entende? Então, estava sendo mais o trabalho espiritual, né, do Dr. Fritz do que o trabalho do profissional, do médico. Mas aí ele começou a cobrar R$ 20, daqui a pouco começou a cobrar mais. Aí eu pergunto, será que esse espírito continuou com ele até o final da carreira dele?
Claro Então, que não. esse espírito de luz ele se afastou e veio um outro espírito de embusteiro, né? Porque a vibração estava baixa e colou com ele, continuou com ele. Sim, com Então, certeza. então a mediunidade, ela pode provocar isso no médium, entendeu? Criar, né, afagar o seu ego, o seu orgulho, e pode É, ser uma perdição. é verdade. Infelizmente, né? Sim, Mas vamos Muito lá. triste. Diga lá, Suzete. É muito triste isso. Ah, com certeza. A todos os espíritos é dado manifestarem-se visivelmente? Todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo ou o querem. exatamente. Então, veja só, quando tem, nem todos têm permissão, esses são orientados, são acolhidos, né, no plano espiritual e está sendo conduzido pela espiritualidade maior. Outros são rebeldes, né, eles não querem a ajuda da espiritualidade, eles são rebeldes, mas eles também não querem naquele momento. Essas situações. E também vai depender do fluido da pessoa para quem eles vão aparecer, né? Sim, sim, Que eu acho que sim, nem sempre, quando eles querem, eles também podem. exato, exato. É. Que fim objetivam os espíritos que se manifestam visivelmente? Isso depende, de acordo com as suas naturezas. O fim pode ser bom ou mal. Exatamente, porque o espírito ele pode se materializar, ou seja, se deixar ser visível e conversar com você, te dar um conselho, mas ele pode fazer isso para te assustar. É. Como lhes pode ser permitido manifestar-se quando para o mau fim? Nesse caso, é para experimentar os a quem eles aparecem. Pode ser má a intenção do espírito e bom o resultado. Mas quando que seria bom esse resultado, né? Se o fim foi mau. Trazer um exemplo assim de imediato. Qual pode ser o fim que tem em vista o espírito que se torna visível com má intenção? Amedrontar e muitas vezes vingar-se. Exatamente. Olha, eu tenho um paciente que ele foi diagnosticado, né, de esquizofrênico. Ele Uhum. simplesmente é médio vidente. Sim. Entendeu? Então, eu, como terapeuta, para eu trabalhar isso, porque ali no consultório eu sou cientista, né? Eu não sou Uhum. espírita, eu sou cientista, porque eu estou defendendo, estou trabalhando com uma ciência chamada psicologia. Uhum. Entende? Então, eu trabalho com ele mostrando, né, a energia, né, porque já que a energia já é mais estudada, já é aceita pela ciência oficial, entende? E hoje, depois de 5 meses, ele já começa a entender isso. Ele já não se perturba mais. Por quê? Porque esse espírito ele quer perturbá-lo, ele quer tirar ele do seu controle emocional. Entende? É um espírito brincalhão. Por quê? Porque Sim. toda vez que esse espírito se apresentava para ele, ele ficava doidinho. Então, o espírito ficava morrendo de rir. Ó. Entende? Então, foi para um profissional, né, um psiquiatra. O psiquiatra disse: olha, isso aí são sinais clássicos da esquizofrenia. Você é esquizofrênico. Não é? Então, veja a situação. É por isso que eu, como terapeuta, eu não gosto de diagnosticar, porque isso rotula a pessoa. Sim. Você fica com aquele rótulo e você fica reforçando isso. Quando ele chegou no meu consultório e falou, né, eu disse: olha, a primeira coisa que você vai aprender aqui é que você não vai mais se rotular. Eu não quero mais que você, né, se considere esquizofrênico. Ele olhou para mim e ele disse assim: eu realmente, eu não acho que eu seja, não. Eu só estou dizendo que o psiquiatra falou que eu sou. Entende? E a gente vem trabalhando isso, Ah, que legal. sabe? Então, seria muito bom se todos os profissionais, eles, né, necessariamente, não tinha que ser espírita, mas entender que um transtorno mental
pode ter uma origem externa, né? Através Sim. de uma energia externa. É. Porque imagina você diagnosticar uma pessoa como esquizofrênico, e essa pessoa tem uma mediunidade, e essa pessoa tem que começar a tomar medicação, né? Psicotrópicos. A partir dali, o cara vai ficar louco, né? Com certeza. Para terminar, nossa última questão de hoje é uma extensão da sexta pergunta, que visam os que vêm com boa intenção, né? Os que se tornam visíveis com a boa intenção. Consolar as pessoas que deles guardam saudades, provar-lhes que existem e estão perto delas, dar conselhos e algumas vezes pedir para si mesmos assistência. Que eu acho que com o auxílio de outros espíritos mais superiores, alguma desses itens aqui, só com a permissão, e se o espírito estivesse mais adiantado, vamos dizer assim. Sim, e essa situação, né, do espírito, né, se tornar visível para algumas pessoas, quando esse espírito ele é rebelde, ele ainda não aceitou a ajuda da espiritualidade maior, ele chega até a se frustrar. Eu tenho um amigo do trabalho, né, já está aposentado, que ele era, e acredito que continua sendo, evangélico muito fervoroso. E a religião evangélica, né, não acredita em reencarnação, acredita que toda aparição espiritual, né, é demônio. E uma vez ele acordou de madrugada, né, na semana que a avó dele tinha desencarnado, e ele foi tomar água. Quando ele abriu a geladeira, né, na cozinha, que tomou água, fechou a geladeira, ele viu a avó dele. Ele falou isso para mim, ele disse assim, Alberto, quando eu vi, eu sabia que não era minha avó, eu sabia que era um demônio. Eita. Sabia? Eu disse, está repreendido, demônio! Está repreendido! Entende? E aí, né, a avó dele com certeza também era evangélica, imagina como ela ficou, meu neto querido, me Me chamando chamando de de demônio. demônio. Nossa. Entendeu? Então, se ela tivesse com a espiritualidade maior, com certeza a espiritualidade não ia autorizar ela, A se né, aparecer. a aparecer para ele. É É assim que verdade. funciona. Coitada. Que bom. Foram bem interessantes as perguntas de hoje. Vamos para a semana estudar mais um pouquinho, né? Analisar tudo isso direitinho. Se tivermos algumas questões, dúvidas, a gente traz para a próxima reunião. Obrigada pela presença de vocês. Somos bastante aqui. Ótimo. Que bom. Albérico, você pode fazer oração para a gente encerrar, por favor? Sim. Obrigada. Vamos fechar nossos olhos. Vamos prestar atenção na nossa respiração. Vamos buscar uma respiração leve, suave, branda. Cada vez que a gente respirar, a gente sinta a presença de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga. A gente sinta essa energia nos envolvendo. Essa energia de amor, de paz. Essa energia divina, por misericórdia do Pai, Criador e Legislador do Universo, cai sobre nós e nos envolve como um manto sagrado. Que possamos continuar com essa energia e que possamos envolver os nossos familiares, os nossos amigos com essa energia, porque é uma energia de amor e ela nunca se acaba, ela sempre se potencializa, ela sempre está sempre envolvendo a todos. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Obrigada. Nos vemos, então, quarta-feira que vem, mesmo horário. Mesmo Bate-Canal. Tchau, meninas. Só tem nós três aqui mesmo, né? Então, tchau, meninas. Boa noite, ótima semana. Para Boa nós semana, todos. Maria. Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. bye.